Olá, muito bom dia. Meu nome é William Polis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto que está aqui no título do slide, né? O despertar do talento responsável. Meu nome é William Polis e antes da gente começar a falar do tema do dia de hoje, eu convido você a fechar os olhos, respirar bem profundamente, absorve todo o ar, enchendo todo o pulmão, bem lentamente. E cada vez que você sopra o ar para fora, elimina junto com esse ar os pensamentos de preocupação, as aflições, o cansaço, o negativismo. Nesse movimento de puxar o ar bem fundo pelo nariz, soltar pela boca. E bem lentamente voltando, abrindo os olhos novamente, para a gente falar um pouquinho sobre o despertar do talento responsável. Quero agradecer o convite, da Casa Bezerra de Menezes, através do José Polis, que nos convidou para fazer essa gravação, e principalmente a oportunidade de poder falar com você sobre uma palavrinha, uma semente que possa germinar e tornar qualquer situação difícil um pouquinho mais leve. Bom, falando um pouquinho sobre talento responsável, tá vendo que são 3 partes, né? Despertar, talento e responsável. Ao longo da nossa conversa aqui, vai ficando mais claro cada um desses itens. Hoje existe um pensamento coletivo. Em qualquer lugar que você vá, em qualquer país, se é no ambiente de empresa, de escola, amigos, centros espíritas, outras religiões, qualquer que seja, fala-se muito sobre propósito. Todo mundo fala sobre propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Mas quando a gente pensa em propósito, o que a gente quer dizer de fato? É uma palavra forte, mas ao mesmo tempo ela é vaga, né? Porque propósito tem a ver com a direção, né? Aonde eu quero ir, qual que é o meu norte. Então, se eu não consigo responder de uma forma clara qual é o meu propósito, é um primeiro questionamento a ser feito do ponto de vista humano. Porque a partir do momento que eu não consigo responder de forma rápida a resposta para essa pergunta, muitas das preocupações, muitas das minhas aflições pode ter como causa a falta de resposta para essa pergunta. E se a gente vai no livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles, né? No capítulo 6 tem o devir psicológico. Em resumo desse capítulo, ela fala o seguinte: nós somos um produto, ou seja, nós somos o resultado de uma parte inconsciente e da lei do progresso. O que é a parte inconsciente? Tá vendo ali, ó? Arquivo incompleto da nossa raça, cultura, tradições que influenciam o nosso comportamento. Então, é inegável que toda a sociedade com que a gente convive, os nossos antepassados, as nossas tradições, isso interfere sim no ser humano que nós somos hoje. Então, isso é um pedaço do que compõe a nossa essência. A outra parte é a lei do progresso, o mecanismo essencial mediante os programas de autoburilamento. É como se nós fôssemos uma peça de obra de arte em que a gente está sempre sendo lapidado, sempre sendo melhorado, sempre sendo cada vez mais ajustado. Então, essas duas forças impulsionadoras
o consciente, o inconsciente coletivo e a lei do progresso forma o indivíduo. Então, um resumo bem macro é isso que a Joana explica para a gente nesse livro, O Homem Integral. Mas também, no livro Alice no País das Maravilhas, o autor, né, o Lewis Carroll, ele é muito sagaz em fazer algumas perguntas, algumas comparações, que mesmo sendo escrito no começo do século passado, ainda é muito prático as perguntas e as colocações que ele coloca ali. Quando a Alice está seguindo ali o coelho branco, né? Ela chega num dado momento em que ela se sente perdida. E aí ela pergunta, vê um gato em cima da árvore, ela pergunta, né? Como que eu faço para chegar do outro lado? E aí o gato responde para ela, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Fazendo uma analogia com o nosso dia a dia, é muito comum a gente se ver sendo pego por aflições, por medos, que se desdobram em ansiedades, em crises. E a causa disso tem muito a ver com aquilo que eu não sei aonde eu quero chegar. Qual é o meu papel nesse mundo? E quando eu não tenho essa clareza, e esse é um poder de decisão, não vem nenhum tipo de carta mediúnica, nenhum tipo de mensagem do além para falar, você deve fazer isso. O termômetro é dentro de nós. O nosso coração é que vai dando para nós esse sinal aí. Então, como disse o gato, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. O problema é que esse caminho, quando eu não escolho ele é meio que a gente vai seguindo o fluxo, né? Fazendo uma analogia, como se a gente fosse o gado, a gente vai seguindo o gado. E hoje esse gado, né, esse fluxo, se a gente pega as redes sociais, por exemplo, a gente sempre segue algum desses 3 pilares, né? Ou o pilar do prazer, comida em excesso, sexo, álcool, drogas, seja elas lícitas ou não, que a gente às vezes dá uma amenizada, né? Só um cigarrinho, é só uma cervejinha, mas são drogas e elas têm os seus impactos, né? Também tem a frente das vaidades, né? As ostentações, o dinheiro, o culto ao corpo. Então tem essa categoria aí de fluxo. Ou a questão do sucesso, fazer fama, ter poder, ter influência. Ou os 3. Então quando eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei qual é o meu papel nessa vida, eu vou seguindo aquilo que eu sou a todo momento ativado, que são os conteúdos das redes sociais, das mensagens de WhatsApp, até mesmo hoje em dia é até estranho, né? Televisão, né? É tão pouco televisão que tem, é até estranho falar, mas até mesmo televisão, as novelas. Então, quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, portanto, eu sigo o fluxo, eu me torno um gado. Olha que interessante esse fenômeno, né? E a partir do momento que eu estou seguindo o fluxo, eu não sei onde eu quero chegar, a minha referência passa a ser o outro. Só que sempre vai ter alguém mais bonito que eu, mais rico que eu, mais famoso que eu, mais forte que eu, mais bonito que eu, casado com uma mulher ou um homem melhor que o meu, tendo filhos melhores, mais bonitos, mais bem-sucedidos que o meu. Então sempre eu me comparo com o outro. E pelo fato de eu me comparar com o outro, sempre eu me frustro. Porque se nós estamos nessa categoria de planeta, de sociedade, é porque nós temos muitos itens a serem burilados, melhorados, lapidados. Mas se eu estou me focando no outro, sempre o outro tem alguma característica melhor que a minha. Eu também tenho características melhor que o outro, mas é muito mais comum, muito mais tendencioso a gente se frustrar pelo fato de se comparar com a parte melhor que o outro tem. Melhor, entenda-se, naquelas categorias de vaidade, prazer e fama, né? Agora, o lado bom da história é que se você está assistindo esse conteúdo aqui, é um sinal que você já deixou de seguir o fluxo e está buscando realmente a sua jornada. E essa é a beleza da doutrina espírita, e eu entendo que isso é o natural, que todo indivíduo está chegando à conclusão, seja ela pelo meio que for,
de entender que nós estamos sobre uma lei do progresso. Se a gente olha o progresso na medicina, no trabalho, na educação, na saúde, na alimentação, na agricultura, nós estamos vivendo uma crescente contínua de progresso e todo esse progresso, na visão da doutrina espírita, ela é pautada sobre 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele diz respeito ao poder de decisão. Se a gente faz uma comparação com um animal na natureza, por exemplo, o animal da natureza, ele vive sob instinto. E por viver sob instinto, muitas das ações dele não é de controle dele. Então, você vê, por exemplo, o ataque de um animal silvestre sobre uma pessoa. Ela só vai atacar mediante algumas condições. Se sentir ameaçada, fome extrema. No caso contrário, ela não vai fazer nada disso. O ser humano, por exemplo, é o único animal que faz sexo sem ser para reprodução. Olha que interessante. É o poder do livre-arbítrio, em fazer as escolhas. O segundo pilar é o pilar de causa e efeito. Eu tenho até um amigo que ele fala que o universo ele é feito de várias engrenagens, né? E quando você faz alguma coisa ruim, as engrenagens param e começa a virar do lado contrário. O que ele quer dizer com isso? Se tem uma coisa que é certa, que é que quando eu ajo de forma ilícita, eu prejudico alguém, eu faço algum tipo de semeadura, eu planto uma sementinha do mal, eu vou colher isso. No momento certo. Mas eu vou colher isso. Porque isso é um mecanismo de educação. E muitas vezes, dentro de um período de vida do berço, né, até o túmulo, não é suficiente para a gente conseguir lapidar as nossas necessidades. Por isso, a reencarnação. E aí, quando eu tiro o meu olhar somente desta vida, dessa experiência aqui, e puxo o meu olhar para algo muito maior, que são outras experiências, o momento em que eu estou desencarnado, me preparando para uma nova experiência, eu começo a diminuir o orgulho, a vaidade, o ego, no sentido de achar que eu sou maior do que alguém, do que algo. Porque eu começo a entender a minha pequenez. Que hoje eu posso estar super bem com todas as possibilidades e amanhã tudo isso ir por terra. E isso tem a ver com esses 3 pilares. Que no final das contas, o nosso papel nesta vida aqui é realmente a gente viver aquilo que a gente é designado para. Que é o tal do propósito, mas que tem um termômetro dentro de nós, um sensor embutido em cada um de nós. E quando a gente não está se sentindo bem, a gente está se sentindo angustiado, aflito, ansioso, esse é o sinal que a gente precisa ajustar alguma coisa. Tem uma analogia que é o seguinte, imagine que eu pego uma caneta e seguro essa caneta na mão, tudo bem? Quando eu seguro essa caneta na mão e não abro de forma nenhuma, eu perco a caneta, ok? A caneta ela é minha, mas eu perco a mão também, porque eu não consigo fazer mais nada com essa mão. Eu não consigo usar essa mão para pegar outra coisa, eu não consigo usar essa mão para fazer massagem, eu não consigo fazer mais nada com essa mão. Enquanto eu não abrir mão desse objeto que eu estou segurando, eu perdi não só, eu ganhei o objeto, mas eu perdi a mão. Então muitas vezes, o que me impede de sair dessa situação de ansiedade, dessa situação de aflição, tem a ver com o meu apego. Mas o apego com o quê? Muitas vezes com o casamento infeliz, com um trabalho que não me faz feliz, com amizades que não me agregam. E às vezes eu tenho medo de sair daquela situação porque aquilo é uma forma de apego. Então eu deixo de ser feliz, ou seja, eu perco a mão por conta do meu apego. Então, se a gente está diagnosticando até aqui o lado negativo, né, a parte ruim, o lado bom é que agora a gente consegue caminhar para detectar como que eu saio dessa situação. Como que eu consigo caminhar no ponto de vista de trazer esse sensor interno dessa angústia, dessa infelicidade, para aquilo que realmente é a minha natureza íntima.
O primeiro momento é você começar a reconhecer seus dons, seus talentos e suas vocações. Se a gente faz uma analogia, dons, talentos e vocações não é profissão, não é condição social, não é parentesco, sobrenome. Dons, talentos e vocações são características individuais que só eu tenho e que são tão intrínsecas, está tão comum no meu dia a dia, eu faço de uma forma tão natural que eu nem percebo que são dons e talentos. Então, por exemplo, imagine que você é uma pessoa extremamente sorridente. Onde você está, não importa se você está mal, se você está bem, você leva um sorriso. Isso é um dom, isso é um talento. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre que você vê alguém que está ali com uma dificuldade, você senta do lado dela, tenta levar uma mensagem de fortalecimento, explicar, ensinar algo, esse é um talento. Às vezes são coisas pequenas que a gente faz, mas que no ponto de vista do outro faz muita diferença. É o tocar de almas, né? A gente toca, a gente está todo momento tocando almas. Mas quando eu faço isso usando o meu dom, parece que o meu sensor interno ele fica calibrado. Imagine um termômetro, que a temperatura está medindo a 37 graus. Esse seria o equilíbrio. Nesse momento, quando está com 37 graus, significa que você está bem. Mas se você estiver, por exemplo, com 39 graus, que seria um cenário de febre, qual que é a causa dessa febre? Então você vai ter que procurar a causa dessa febre, não é isso? A mesma coisa quando eu me sinto excessivamente ansioso, eu me sinto triste, eu me sinto infeliz. Então quando eu entendo que eu estou numa situação de desequilíbrio, eu estou com 39 graus, eu preciso ir buscar as causas raízes que me fazem ficar dessa forma. Esse é o exercício dessa despertar do talento responsável. Despertar no sentido de olhar e falar, opa, tem algo errado. Chega, eu não quero mais isso. Eu preciso mudar essa situação. O talento é em reconhecer justamente as características que eu tenho, que eu aplico no meu trabalho, na minha família, na sociedade, na escola, seja onde estiver, eu pratico isso de uma forma tão natural que é um talento nato. E responsável, porque só faz sentido ser um talento se eu toco almas, se eu levo isso para o próximo, se eu sirvo, se eu faço ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Então, a partir do momento que eu entendo que despertar é falar, opa, tem algo errado, que talento é reconhecer em si as características que são naturais e que essas características devem tocar almas, portanto responsável, eu consigo fazer um enredo em que eu saio de uma situação de tristeza extrema, e aí a gente tem todas as explicações para isso, para um cenário de equilíbrio, de contentamento. Para a gente ter uma ideia do nível que está a situação hoje, você sabe que enquanto uns choram, outros vendem lenços, não é isso? É o ditado, né? E é verdade. Você tem hoje uma indústria que se beneficia muito com a ansiedade, com a depressão, com os quadros psiquiátricos que são conduzidos para isso, não que não exista, mas qualquer coisa já é. Você vai no médico, ele olha para sua cara e fala, isso aí é transtorno de borderline, isso aí é transtorno bipolar, isso aí é depressão. Sem ter o cuidado, o critério e aprofundar realmente, existe alguma coisa, algum interesse por trás, concorda? E olha só, existe uma tabela periódica de transtornos emocionais. Cada uma delas aqui, cada categoria, só para ter uma ideia aqui, ó, esses em vermelho aqui são transtornos parafílicos. Estes roxos são espectros de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Então existe uma categoria sem fim de explicação sobre transtornos emocionais. Tem valor isso? Claro que tem valor, porque se realmente é uma situação em que você precisa de um estímulo químico para poder sair daquela situação, que seja pontual, você consegue pelo menos detectar. Mas se gasta tanta energia em detectar a parte negativa, né, a parte da explicação do ruim,
Mas por que a gente não tem uma tabela periódica dessa e dizendo assim, o que eu tenho que fazer do ponto de vista de conduta, de ação, para sair disso? Eu sempre faço uma analogia com os índios, né? Os índios são os seres humanos que mais conexão têm com a natureza. Não os de hoje, né? Mas os de outrora. Não tinha tabela de transtorno emocional, mas com certeza essas angústias, essa melancolia humana sempre existiu, porque isso tem relatos desde a época do Egito. Agora, se não tinha essa tabela para explicar tudo isso, como que eles faziam para sair dessa situação ruim? Para sair desse transtorno? Então, muitas vezes a gente faz uma explicação tão minuciosa da parte negativa, mas não dá um caminho simples para conseguir sair do outro lado. E eu começo a terceirizar a responsabilidade. No mesmo livro, né, O Homem Integral, a Joana de Ângela fala o seguinte: a conscientização dos fenômenos neuróticos não devem gerar vítimas novas, né? Contra as quais sejam atiradas todas as responsabilidades. Então o que ela está querendo dizer é o seguinte, quando você está lá diagnosticado como você está com depressão, você está com transtorno de borderline, você está com transtorno bipolar, o diagnóstico que tem muitas vezes irresponsáveis, o objetivo desse não é para você, a culpa é sua, você vai tomar agora a pedrada, vai ser crucificado por isso. Não é. Até porque isso impede o amadurecimento psicológico desse paciente. Só que qual que é o problema disso? A partir do momento que você recebe o carimbo, você tem isso aqui, aí tem os nomes da tabelinha anterior, isso passa a ser justificativa para tudo que acontece de forma indevida. Então você não consegue mais trabalhar de forma adequada, você não consegue atuar, ser uma mãe ou um pai presente, você não consegue ser um filho adequado, você não consegue ser um ser humano equilibrado, e você tem uma justificativa para tudo isso. Eu não consigo porque eu estou com depressão. Eu não consigo porque eu tenho transtorno de borderline. Eu não consigo porque eu tenho transtorno bipolar. Isso impede. Então você paralisa e você vai ficar naquela situação. Percebe? Só para deixar bem claro, isso aqui tá Joana de Ângela está dizendo isso. A moderna visão psicológica, embora respeitando as situações difíceis do passado, o mais importante é buscar desenvolver as possibilidades latentes do homem. O que significa isso? Todos nós temos potencialidades, todos nós temos características positivas, todos nós temos vocações, todos nós temos talentos. Agora, se eu não consigo trabalhar esses talentos, esse lado positivo meu, como que eu vou conseguir sair da situação de negativo? Então, ao invés de ficar ali justificando o negativo, como que eu faço para enfatizar o positivo? Essa é a explicação desse item aqui. Então, em resumo é assim, como que eu torno a minha carinha triste em carinha feliz? Como que eu faço para sair dessa situação indevida para uma situação positiva? O caminho é o autoconhecimento. Mas autoconhecimento, aquele termo genérico é tipo virose para médico, né? Eu não sei o que é virose. Não é, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Se a gente olhar nesse desenho aqui, nessa imagem, tá vendo que tem aqui um homenzinho mergulhando, aqui é a consciência, né? Então essa parte do oceano da consciência, o serzinho está mergulhando aqui com uma lanterninha indo nas profundezas. Então o mergulho em si mesmo é começar a tirar do inconsciente coisas que a gente traz para o consciente sem perceber. Tudo bem? Então, para não ficar aqui nessa conversa nossa, o autoconhecimento, a reforma íntima, a gente vai mergulhar de forma prática no que isso significa. Vamos começar a lapidar aqui. O primeiro ponto, só se reconhece o que conhece. Vamos deixar aqui, só se reconhece o que conhece. Tem uma história que conta o seguinte, que levaram alguns índios num shopping center e deixaram eles soltos lá para eles. Eu não sei se a história é real, tá? Eu já ouvi falar dessa história, mas vale para o nosso cenário aqui. Levaram eles para o shopping center e eles pediram para eles observarem. Na loja que eles foram, tinha uma escada rolante. Eles simplesmente não viram a escada rolante. Porque a escada rolante não existia na cabeça deles. Então, eles não reconheceram aquilo. O mesmo com a mesma história dos índios,
Diz que quando as caravelas do Pedro Álvares Cabral chegaram no Brasil, os índios viam uma movimentação das águas, das ondas, mas não viam as caravelas. Porque as caravelas não existiam na cabeça deles, não existia uma prévia, então não se reconhecia. Um cenário para hoje, para a gente entender, é assim, hoje a gente tem internet Wi-Fi, né? Mas se a gente voltar a 15 anos atrás, que não tinha internet Wi-Fi, e se você visse alguém conectado na internet sem estar com um cabo ligado, você fala, cara, isso é bruxaria. Então só se reconhece o que conhece, significa muita coisa que eu faço e continuamente faço, pode ser porque eu não sei que existe mesmo existindo. E esse fenômeno, para reconhecer isso, é um fenômeno constante que a gente vive ele a todo instante. Que ele passa por esses 4 ciclos, né? Incompetência inconsciente, depois ele dá incompetência consciente, depois da competência consciente e competência inconsciente. Fazendo uma analogia bem famosa, é assim, ó. Quando eu sou criança, sou pequeno, eu, por exemplo, nem sei que existem palavras para ler, nem sei. Aquilo para mim eu não sei ler e nem sabia que existia essa característica de ler. Em algum momento, conforme eu vou vendo as pessoas fazendo as coisas, vou crescendo, né? Eu começo a perceber que as pessoas sabem ler. Ou seja, eu já tenho a consciência que existe a capacidade de ler, mas eu não sei ler. Aí quando chega lá pelos meus 6, 7 anos, eu começo a saber que existe a capacidade de ler e começo a aprender a ler. Depois eu começo a fazer isso de uma forma tão natural que eu já sei ler e nem lembro que ler é uma capacidade que eu tive que adquirir. O mesmo acontece com dirigir, o mesmo acontece com meditar, o mesmo acontece com educar filhos. Então a gente passa por vários momentos, a todo instante, por esse ciclo. Esse é o ciclo de reconhecer aquilo que não se conhece. Então o que eu quero trazer agora, na mesma linha de começar a trazer para o consciente, lembra daquele mergulho, né, aquele mergulho profundo ali da imagem? Trazer para o consciente aquilo que a gente tem no nosso inconsciente, mas que muita gente nem percebe. Existem medos e por trás desses medos existem algumas crenças limitantes. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, vamos olhar para o medo de não ser aceito. Muitas vezes eu estou lá, triste, estou me sentindo mal, mas qual a causa daquilo? É um medo. Mas medo do quê? Medo de não ser aceito pelo pessoal do trabalho, pela minha família, pela família do meu marido, da minha esposa, pelos meus amigos, pelo grupo que eu mudei de casa, pelo grupo das pessoas que moram naquela região. Eu tenho medo de não ser aceito. E muitas vezes eu vou lá e me privo de fazer, me isolo, me escondo, e eu nem consigo entender que a causa daquilo é o medo de não ser aceito. Mas aí você vai na causa, né? Lembra o medo de não ser aceito é o termômetro com 37 graus, com 39 graus. Mas por trás, qual que é a causa que fez com que aquilo chegasse? É porque eu acredito que eu necessito agradar os outros. E aí muitas vezes a gente vai pegar lá na nossa infância, tá lá a mamãe ou o papai falando pro filhinho assim, você não pode deixar os outros mal, você não pode prejudicar os outros, você não pode... as pessoas têm que gostar de você. Eu já ouvi isso daí. Se você fizer isso daí, eu não vou gostar de você. Então, às vezes tem uma sementinha que foi colocada sem querer pelos pais, pelos familiares nossos lá atrás, mas que me gerou esse medo de não ser aceito. Olha que louco, né? E quando eu vou lá nas profundezas da nossa mentalidade, do nosso inconsciente, eu trago, ou seja, eu passo a reconhecer porque eu conheço a causa. Então, nesse momento aqui que a gente está falando agora, é o momento de começar a conhecer algumas coisas. Olha o segundo medo aqui que a gente pode pensar. Medo de ter sucesso. Acredita que existem muitas pessoas que têm medo de ter sucesso? Eu tenho até uma pessoa do meu ciclo familiar, eu gosto muito dela, pessoa maravilhosa, mas ela se autopune quando ela está bem. Por exemplo, ela vai viajar para a praia, por exemplo. Ela se sente mal, como se estivesse em débito, como se ela não merecesse ir para a praia.
E aí começa lá a se lamentar. Por quê? É o medo de ter sucesso. Agora, qual que é a causa disso? Muitas vezes esse medo de ter sucesso tem a ver com uma crença que é: se você evoluir, se você crescer, seja na vida profissional, na vida amorosa, na vida pessoal, é um sinônimo de arrogância. Como se você crescesse e se passasse a ser uma pessoa arrogante, falta de humildade. Olha que interessante. E não tem nada a ver, né? Você vai encontrar gente humilde, extremamente bem-sucedida, e gente miserável, que a arrogância nem cabe no barraco que mora. Olha o terceiro medo aqui. Medo de não ser capaz. E a crença é: precisa ter conhecimento técnico antes de realizar algo. Esse medo de não ser capaz tem a ver, por exemplo, com... Quer ver alguns estímulos que muitas vezes a gente pode até fazer sem querer com os nossos filhos? É falar assim: você é muito lindo. Você não valoriza o comportamento da criança. Você valoriza a característica. Você é muito bonito, você é muito carinhoso. Você não valoriza assim: olha, parabéns ali por você ter abraçado a mamãe, por ter dado um beijo. Pela ação feita, mas sim pelas características. Então vamos supor que uma criança, ela cresça e fique feia. O adolescente vai esticando, vai ficando feio, né? Tem aquela fase ali. Aí ela não se sente capaz, nem tenta. Fica isolada. Não dá o passo. Porque ela tem medo de não ser capaz. E isso leva para a vida. Tem gente que passa a vida inteira fazendo isso. Olha o quarto medo, não ser reconhecido. Ou seja, eu só vou fazer alguma coisa se alguém me elogiar. E se não elogiar, sinal que não valeu. E tem como crença que o reconhecimento é o que traz sucesso. Ou seja, eu vou lá e faço alguma coisa e fico esperando alguém me elogiar. Se ninguém me elogiar, ninguém falar, parabéns, fica frustrado. Então, o mérito que tinha de ter feito algo vai por água abaixo, porque não fez aquilo pela vontade de fazer, mas sim pela necessidade de ser reconhecido. E quando não se reconhece, não é reconhecido, se frustra, e aí esse ciclo da tristeza. Medo de não ser amado. Né? Se eu não for amado por alguém, porque eu fui rejeitado, porque alguém trocou eu por outro, esse medo de não ser amado, né, tem como crença não sentir-se digno de ser amado por seus erros e defeitos. Cara, Jesus passou por essa terra e não agradou todo mundo. Jesus foi crucificado. Na nossa pequenez, o fato de você ter medo de não ser amado, olha a responsabilidade que eu estou trazendo para a gente aqui, para cada um de nós aqui. Eu estou junto aqui, tá? Não ser amado, se nem Jesus foi amado, aceito por todos, é um ato de arrogância. Então quando a gente começa a entender, lembra da mão que estava fechada, o apego? Vamos desapegar. Vamos se permitir, né? Medo de ser abandonado. Crença que relacionamentos têm que ser eternos. Especialmente algumas religiões, né? Eu estava conversando com meu pai esses tempos atrás, aí ele estava comentando que era comum na geração anterior a dele casamentos serem arranjados. Assim, a pessoa foi casado por, 50, 60 anos e nem escolheu o marido que tinha. Foi prometido. A filha foi prometida para fulano. Então, imagine você passar uma vida assim, né? E por conta de toda a sociedade, lembra-se que a gente vem de duas forças, né? A lei do progresso e lei ali de toda a ancestralidade que a gente traz, os usos, os costumes, as crenças. O medo de ser abandonado. O próximo medo. O medo de perder. Medo de perder tem como crença que perder significa o fim de tudo. Medo de perder um patrimônio, medo de perder a beleza. Você vê pessoas gastando rios de dinheiro, tempo e energia em ficar com a pele esticada, fazer a cirurgia plástica, não aceitando a natureza. Na verdade, adiando algo que é natural. E aí fica sempre ali com aquela comparação, fica aquela pele esticada querendo se comparar com a menina ou com o menino de 18, 20 anos. É surreal.
Na verdade, é remar contra a maré. É assim, eu quero continuar mal, eu quero continuar negativo, eu quero continuar me frustrando, porque eu estou sempre me comparando com o outro. E o último medo, medo de ser julgado. A necessidade, acreditar que é a necessidade que tem que ter aprovação dos outros. Cara, se você precisar da aprovação dos outros para você poder viver, você vai continuar triste, depressivo, negativo, estacionado. O lado bom da história é que nesse momento, se você chegou até aqui, você agora conhece. Portanto, a partir desse instante, toda a situação em que você vivenciar, você tem a capacidade de reconhecer. Esse é o processo de expansão de consciência. Quando a gente traz algo do nível sentimental para o consciente. Em Mateus 7, versículo 16, o resumo é: pelos seus frutos os conhecereis. Até teve uma palestra semana passada, recomendo que assista, da Sandra Tâmara sobre esse tema. Muito boa, por sinal. Você estava comentando até com a minha esposa esses tempos atrás, aí eu vi um especialista em felicidade conjugal. O cara se colocou como o especialista em felicidade conjugal. Tem 19 anos de idade e 1 ano de casado. Então, nós vivemos hoje numa sociedade em que a aparência é muito importante. A imagem que se cria é muito importante. A internet é maravilhosa? Com certeza. O bom uso dela depende de cada um de nós. Agora, a partir do momento que eu me coloco numa armadilha, né? Quando eu aceito ouvir conselhos de quem não tem autoridade para falar do assunto, a gente mesmo que está tomando essa escolha. Então, é a mesma coisa de pedir conselho sobre... Por exemplo, a gente está com um problema conjugal, tudo bem? Aí você vai pedir conselho para quem? Para aquela amiga ou para aquele amigo que separou. Mas que separou por quê? Porque tomou ação, se arrepende, mas porque tomou ação por impulso. Ou você pedir conselho de como criar uma empresa, administrar uma empresa, para o cara que nunca teve empresa, nunca passou por isso. Ou você pedir dicas sobre saúde para uma pessoa que não é da área da saúde. Então é incoerente. Não faz sentido isso. Você dá ouvidos para alguém que não é autoridade no assunto, não tem experiência no assunto. E infelizmente a gente, especialmente como brasileiro, a gente não dá a atenção e o valor devido para as pessoas de mais experiência. Mas você quer ter uma oportunidade de aprender, é compartilhar experiências, os frutos de pessoas de muito mais experiência, de muito mais idade. É sentar 1 hora num asilo ouvindo uma pessoa que está lá. Você vai ouvir tanta história verdadeira e verídica que isso sim é autoridade, né, sobre aquele tema. Então, fazendo uma analogia aqui, a ideia é a seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Não importa, muitas vezes você mesmo, eu mesmo posso estar falando uma coisa aqui, mas se eu não vivo isso, eu sou um mero charlatão. A partir do momento que eu quero realmente viver aquilo que eu falo, aí sim existe uma coerência, portanto, aquilo que eu crio como resultado tem como a base o fruto. Mas falar, né, aquela expressão que de boa intenção o inferno está cheio, falar é fácil. Mas nós não vamos ser, o nosso termômetro, ele não é calibrado pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Então, eu posso falar, não, especialmente quando eu conheci a doutrina, eu virei especialista em doutrina espírita. Sabia tudo ali, lia tudo, tal. E os frutos meus? Zero. E hoje? Já deixei de ser especialista em doutrina espírita, e meus frutos? Pequenininho ainda, pequenininho. Buscando a cada dia melhorar. É difícil, é bem difícil. Requer desapego, né? Faz um pouquinho mais de 1 ano que eu não estou mais bebendo bebida alcoólica. E você tem que ver a dificuldade que é você conseguir não beber bebida alcoólica.
Porque parece que você está fazendo uma coisa errada. Você vai em qualquer grupo de família, de amigos, você não está bebendo? Como é que você vai se divertir se você não beber? Aí você tem que ficar disfarçando que você está bebendo para justificar. Então, você tem que nadar contra a maré no aspecto de você querer realmente saber onde você quer chegar. Mas a partir do momento que você tem uma definição clara de onde você quer chegar, você faz as coisas por si, não pelos outros. Então, vai ser comum você falar assim, você mentir, uma mentirinha, fazer uma mentirinha ali ou outra, não tem problema, é uma escolha. Então, a partir do momento que você deixa, não quero mais mentir, não preciso mais mentir. Mas que tipo de mentira? Falar que a esposa ou o marido liga e fala, tá chegando? Daqui a pouquinho eu chego, e não chega. Você tá onde você tá? Fala que tá num lugar, fala que tá no outro. Toca o telefone, o filho atende, e aí fala, quem que é? O fulano. Fala que eu não tô. São pequenas coisinhas que a gente pode estar fazendo hoje, que é uma escolha. Esses são os frutos. Então são escolhas. Portanto, são os frutos que vai reger a temperatura do termômetro ali, e é isso que vai calibrar a nossa felicidade. Mas tem uma coisa que é fato, né? Toda a explicação ali de tudo que a gente tem que fazer para a gente ficar bem tá no Evangelho. Tá no Evangelho. Não precisa. Se pegar os evangelhos ali e viver o que está ali, na verdade, se for pensar assim, é fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. O amor ao próximo. É isso, é bem resumido. Só que a gente está caminhando, né? A passinhos de bebê, mas estamos caminhando nesse sentido. Tem uma parábola chamada Parábola dos Talentos, que fica em Mateus 25, versículo 14. Nessa parábola, vou dar uma resumida aqui, o Senhor, né, que está representado pelo rapaz aqui de vermelho e branco aqui, ele chama 3 dos seus servos e fala assim, eu vou fazer uma viagem longa aí. Então eu vou dar para vocês aí um tanto aí de dinheiro, né, os talentos, né. Então para um ele deu 5 reais, né, 5 talentos, para outro 3 e para outro 1, por exemplo. E foi viajar. Esse de 5 talentos trabalhou esses talentos, né, esse dinheiro, e trouxe 10 de volta. Na volta do Senhor, né, depois de um ano mais ou menos, ele apresentou 10 talentos. Tá aqui, peguei seus 5 e transformei em 10. O que tinha 3 transformou em 5, rendeu. E o que tinha 1, tinha enterrado, para não perder o talento, né, para não perder o real ali, tinha enterrado isso na terra e entregou de volta. E aí o Senhor falou assim, você é um servo indigno. Aliás, esse talento que você tinha, você vai perder agora. Então, o que é isso na prática do nosso dia a dia? Meus, quando a gente tem a oportunidade de caminhar, viver num país que não tem guerra, num clima tropical, com alimento, ter família, se locomover, ter liberdade, ter inteligência, conseguir respirar, conseguir ter internet, conseguir ter um trabalho, ter educação, ter filhos, ter cachorro, ter gato, ter casa. Todos esses itens são talentos. Agora, se eu não usar desses talentos para melhorar a vida do outro, para tocar almas, eu estou agindo como esse servo indigno que está usando, estou enterrando meu talento. Mas não estou fazendo mal para ninguém, estou fazendo meu trabalho, pago meus impostos. Sabe que a ausência da luz é a escuridão, né? Na escuridão não existe. É a ausência da luz. É a mesma coisa o bem e o mal. A ausência do bem é o mal. Quando eu deixo de fazer o bem, ou seja, é uma atitude, quando eu deixo de agir em prol do próximo, eu sou mal. É a maldade. Então, maldade, o estacionar, ficar ali pagando os impostos e estou criando meus filhos, fazendo meu trabalho, pagando meus impostos, se for só meramente isso, é o servo indigno. Nossa, mas quer dizer então que eu sou uma pessoa má? Não, não é isso. É que quando a gente entende que frutos requer ações, eu começo a entender que é um processo ativo. É um despertar de talento responsável. E é muito simples. Às vezes tem coisas simples de serem feitas. Às vezes um sorriso, um bom dia, um abraço, de forma proativa. Um deixar de fumar, deixar de beber, deixar de falar mal, deixar de mentir, deixar de trair. São ações.
estudar mais, acordar cedo, alimentar-se de forma adequada, pedir perdão. São pequenas ações, atitudes, frutos que fazem com que você transforme os 5 talentos em 10, 20, 1000 talentos. Tem um cara chamado David Macklan, que ele é da área da administração, né, começo do século passado, e ele tem uma teoria da motivação que, se a gente pegar Maslow, né, aquela torre de Maslow, torre da satisfação de Maslow, né, que a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, depois segurança, é mais ou menos igual, mas ele fala da teoria da motivação. Mas em resumo, pegando a teoria dele, que é aplicada para administração, para trabalho, né, a gente tem assim, ó. Quer saber se o seu talento está adormecido ou se ele está desperto? Se você ainda está esperando algo acontecer, está adormecido. Mas se você já entendeu que não dá para ser passageiro da própria vida, tem que ser motorista, você age. Se você está buscando um culpado para justificar o seu insucesso, sua tristeza, a sua depressão, o seu transtorno não sei do que, a sua frustração, está buscando um culpado para isso, seu talento está adormecido. Mas se você entendeu que culpado não vai resolver nada e que só você pode sair dessa situação, porque a solução vem de dentro para fora, não de fora para dentro, não tem solução milagrosa, você busca uma solução, seu talento está desperto. Se para fazer uma coisa você quer o atalho, quer emagrecer, aí você quer tomar aquele remédio milagroso, quer fazer a cirurgia plástica para tirar a barriga, quer fazer tratamento de ácido nitrogênio, não sei o que lá, para poder... quer o atalho, seu talento está adormecido. Se você busca o atalho, seu talento está adormecido. Mas se você está com o talento desperto, você quer o caminho. Então não adianta eu querer me formar em Direito, que é um curso de 4, 5 anos, em 1. Não adianta eu querer ser especialista, que virar médico, que leva 8 anos para virar médico, em 2. Não adianta eu querer emagrecer, se eu fiquei 20 anos comendo de forma indevida, fiquei 20 anos engordando, eu não vou conseguir emagrecer em 1 mês. Entende? Se eu fui sacana por 10 anos, traí, sacaneei, menti, prejudiquei, não vai ser do noite pro dia que eu vou virar santo. Portanto, é um trabalho, é um caminho, não é atalho. Se você deixa de fazer algo que é importante, e na hora de alguém te cobra aquilo, você justifica, não consegui, porque tomei o remédio, porque eu perdi o horário, porque eu não consegui, porque não sei o quê, seu talento está adormecido. Mas se você entendeu, cara, eu vou acordar cedo porque é importante, eu vou estudar porque é importante, eu vou ser um bom pai, uma boa mãe porque é importante, eu vou dar o melhor, eu vou dar mais de mim do que foi cobrado de mim, você realiza, seu talento está desperto. Se na hora de você fazer uma escolha do trabalho, por exemplo, em que o maior beneficiado daquela escolha vai ser você primeiro, ao invés do outro, ao invés do grupo, seu talento está adormecido. Mas se a sua decisão, mesmo que você não seja beneficiado, você prioriza o grupo, o outro, seu talento está desperto. Lembra que a história dos últimos serão os primeiros? É confiar de fato que se você estiver fazendo pelo outro, a sua colheita vai ser boa. Mas não esperar que a sua colheita seja boa para fazer pelo outro. Quer ver um exemplo prático? Se você tem um emprego, o que é emprego? Eu tenho que estar das 8 às 6, recebo um salário tal por isso, cumpro lá minha jornada e quando acaba o dia eu falo, ufa, ainda bem que acabou, e só sou feliz quando está ou de noite ou no final de semana, seu talento está adormecido. Agora, se você vê no trabalho, segunda-feira cedo, é uma alegria para você fala, cara, eu aprendo, eu ajudo, eu melhoro, seu talento está desperto. Tudo isso que eu estou falando, eu não estou inventando nada. Isso aqui é o David Macklan, é um pensador, é um filósofo, trabalha na administração, teoria que ele criou, isso no começo do século passado. Então, na nossa imagem aqui, nós temos tá vendo um rosto aqui, ó? De uma pessoa que está sendo moldada, né? Como se fosse uma massa plástica ali.
Como se alguém externo, uma mão externa, fosse moldar o outro, né? E aí Joana de Ângeles fala o seguinte: ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. A mudança se dá por autoconhecimento e reforma íntima. E às vezes a gente tem um filho numa situação de droga, um marido numa situação de bebida, uma esposa numa situação de infidelidade, um sócio numa situação de roubo, um amigo numa situação não muda a visão dele. E por mais que você ame a pessoa, você não consegue mudar o outro. Então o que nos resta é realmente a mudança pessoal. Porque a partir do momento que eu consigo mudar a mim, eu consigo mudar a minha própria conduta, esse exemplo pode tocar o outro. E ele, por esse tocar de almas, pode querer fazer a mudança dele. Mas eu querer mudar o outro, cai na mesma situação inicial que a gente vai se frustrar. A Joana de Ângeles, nesse livro O Homem Integral, ela fala sobre as leis kármicas, né? E lá ela tem uma definição sobre o termo devir, que significa vir a ser. Quando eu tenho o devir, nenhum impedimento na vida à felicidade. O que é isso na prática? Às vezes vem perda de emprego, problema de saúde, perda familiar, a gente está passando por um momento aí de pandemia. Então tudo isso que vem de forma externa não interfere em como eu busco mudar a mim mesmo. Esse é o amadurecimento psicológico. É olhar as coisas como um aprendizado, como uma oportunidade, não como uma tragédia, não como uma punição. Essa é a definição de Joana de Ângeles para isso. E a partir do momento que eu entendo que isso é uma característica importante, eu me permito falhar, eu me permito ser vulnerável, eu me permito ficar triste, viver o luto, respeitar as minhas limitações, mas entendendo que existe uma consciência maior, existe uma vida que continua. E, portanto, eu não tenho medo mais eu não preciso ser mais perfeccionista, eu não preciso mais ficar provando para os outros a minha essência e o meu valor. Então, para a gente caminhar para o nosso finalmente aqui, se a gente entendeu que a situação de tristeza, de infelicidade, de frustração, de excesso de ansiedade tem a ver com a falta de direcionamento para onde eu quero ir, e muitas vezes a gente quer associar isso a uma meta, né? Quero juntar tanto de patrimônio, quero conseguir tal emprego. Não tem a ver com isso. Tem a ver com qual que são as características pessoais, quais são os meus talentos que eu vou despertar, que eu sei que eles existem, para eu poder servir a vida do próximo. Seja no ambiente da casa, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for. E a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a entender que esse é o meu papel nesse mundo. E aí, viver isso é uma escolha. E isso me define onde eu quero chegar. Para que isso seja um direcionador, eu não preciso mais me comparar aos outros. Eu não vou olhar na internet um jovem de 16 anos, que tem não sei quantos milhões de seguidores, que está ficando famoso, rico por isso, e eu ficar frustrado que eu já tenho mais de 60 e eu não sei nem mexer no computador. Eu não preciso me comparar. Eu simplesmente vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Então, para finalizar, Joana de Ângeles, nesse livro O Homem Integral, ela fala sobre a manutenção de propósitos. E ela finaliza assim: só depende de você e de mais ninguém. Idear a felicidade sem apego e insistir em consegui-la. O que significa isso? Eu não preciso colocar uma condição para ser feliz. Eu simplesmente vou abrir mão daquilo que me impede de ser feliz e vou trabalhar cada dia, dia após dia, a melhorar a mim mesmo. Eu vou superar a mim mesmo. Eu vou ser amanhã melhor do que eu fui hoje. Trabalhar as aspirações íntimas, harmonizando-as com os limites do equilíbrio. Então, se eu começo a sentir que eu sou feliz quando eu estou em família, que eu estou com amigos,
quando eu levo uma mensagem inspiradora, quando eu deixo de fazer algo que é ruim, e eu não me martirizo por isso, isso é viver as aspirações íntimas. Digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo. No planeta de provas e expiações e na regeneração que a gente está passando, não esperar que a vida vai ser uma felicidade plena é frustração certa. Porque é justamente as dificuldades, as frustrações, as experiências desagradáveis que faz com que a gente se torne melhor a cada dia. Então, aceitar esses fatos difíceis da vida com alegria, como parte do processo, como uma oportunidade, com gratidão a Deus pela oportunidade de melhorar a si próprio. E ficar atento, porque se tem uma coisa que é fato, é aquela história do vigiar e orai, é entender que a nossa mente, a qualquer momento, ela volta, se encrua, né? Ela volta a ficar igual aquele animal que fica no cantinho ali com medo. Esse amadurecimento psicológico, ele leva tempo. Ele é um processo de libertação. Talvez ele leve a vida toda, mas é importante sentir que está caminhando em direção a isso, do que ficar ali no cantinho esperando passar essa situação toda. Todo esse conteúdo ele é baseado nesse livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. É uma leitura muito profunda, mas ao mesmo tempo ela é rápida. Ela tem 8, 10 capítulos ali, cada capítulo tem 3, 4 páginas, então é uma leitura relativamente fácil de ser feita. Então, para a gente finalizar, eu queria deixar a seguinte mensagem para você que chegou até aqui, é que se você realmente chegou até aqui, mostra que você já está no passo de despertar o seu talento. Você já sentiu dentro de si que não dá mais para terceirizar a responsabilidade, não dá mais para viver uma infelicidade como essa. Você não quer mais isso. E o lado bom é que nessa grandeza infinita de Deus, você tem a chave de como mudar essa situação. A carinha triste virar a carinha feliz. Não é fácil, não é rápido, mas vale a pena. Um excelente dia para você, Deus te abençoe muito e que esse conteúdo possa ser uma sementinha que germine a cada dia. Até a próxima.